Salve pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes, professor de Geografia aqui do canal, e quero aproveitar hoje, abrindo a aula de uma maneira diferente. Eu dificilmente abro a aula pedindo para você se inscrever no canal, para você curtir o vídeo, para você divulgar aí para os seus amigos. Mas hoje então nós vamos fazer isso. Meu trabalho aqui é um trabalho voluntário e eu preciso de você. Como é que você pode me ajudar? Divulgando a aula, se inscrevendo no canal, e na realidade, contribuindo aí com a gente. Vou abordar o quê? Vou abordar Ásia Central. Eu estou aqui no canal há já um tempinho, tratando de geografia regional, tratando de Ásia. Então, já gravei uma aula aqui sobre Oriente Médio, você pode procurar aí que tem. Já gravei uma aula grande, até por sinal, que é uma aula mais voltada para o ensino médio, chamado Ásia, Regionalização e Geopolítica. Procura aí que você vai encontrar também. E aí, agora eu estou gravando por partes, Estou gravando a partir de um conceito para a geografia que é fundamental, que é o conceito de região. E o que é uma região na prática? Quando eu olho para o continente asiático como um todo, 44 milhões de quilômetros quadrados, mais de 50 países, 4 bilhões e 800 milhões de pessoas em 2024, mas eu encontro no continente asiático 6 regiões: o Oriente Médio, a Ásia Central, a Ásia Meridional, o Sudeste Asiático, que a gente pode chamar também, encontrar por aí como os chamados tigres asiáticos, não que todos sejam, mas também chamados de tigres asiáticos, o Extremo Oriente, China, Mongólia, as Coreias, o Japão, a Ásia Setentrional ou Boreal, que vai ser destacado aqui pela Rússia. Então, assim, o que é a região? A região é um recorte territorial feito a partir de uma identidade, ou seja, de fatores que dão a este lugar recortado uma identidade. Qual é o objetivo básico de uma regionalização? Normalmente o objetivo ele consiste em duas coisas: facilitar o entendimento da pessoa, de quem vai estudar esse elemento, essa parte do território, e facilitar também a intervenção, o planejamento estratégico e a intervenção do Estado sobre o território. Então, se nós olharmos, fazendo uma comparação, e um minuto aqui de mudança de lugar. Se nós olharmos para o Brasil, quando nós olhamos o Brasil, nós vemos que tem lá uma divisão macro-regional do IBGE. Região Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. E aí a gente tem o quê? Nesse quesito, um recorte a partir de algumas características. E também temos outra regionalização em termos de Brasil, uma regionalização geoeconômica, que são os complexos regionais. Aí vem Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então, repetindo, regionalização tem um objetivo: facilitar o entendimento, facilitar o planejamento e a intervenção. Então, nesse caso, quem é a região da vez? A região da vez é a chamada Ásia Central. Como é que eu identifico? Básico, aqueles países com terminação ão. Então, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. E aí, assim, aquela localização básica, você vai encontrar nesta região o Mar Cáspio, como sendo uma das referências, vai ouvir também falar do Mar de Aral, e eu vou abordar aqui. Enquanto países, então são cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados, nós vamos ter aí um conjunto de 5 países em destaque, nós vamos ter por volta de uma população de 76 milhões de habitantes. Em termos gerais, quando você for fazer uma avaliação, por exemplo, a galera do ensino fundamental, que normalmente aborda esse conteúdo e vai fazer prova, dificilmente alguém vai estar te perguntando qual é o tamanho da população de um lugar. Mas para você ter uma ideia da regionalização. Então, aí vale ficar atento a quê? A localização dos países, normalmente aos nomes das capitais, porque aí você vai fazendo essa referência, você vai construindo esse conjunto de elementos que te permitirão avaliar melhor o lugar. Muito bem. Aí olhando para as características da Ásia Central do ponto de vista do relevo, e do ponto de vista da hidrografia, ou seja, dos rios. Então, vamos lá. Do ponto de vista do relevo, lembrando,
área, né, mais clara no mapa, relevo com menor altitude, área mais escura, relevo com maior altitude. Então, as maiores altitudes aqui vão estar na região sul e sudeste, tá, da região da Ásia Central. Embora tenhamos aqui, ó, alguns planaltos e, né, vai predominar basicamente o quê? As planícies e os baixos planaltos. Tem algumas cadeias montanhosas aqui no sul, ok? Do ponto de vista da hidrografia, tem dois rios que vão, né, se destacar nessa região, o Sir Daria e o Amu Daria, ok? Então, esses dois rios, eles vão nascer aqui, ó, nesse planalto de Pamir e vão desaguar no Mar de Aral. E por que eles vão ser muito importantes, né, do ponto de vista de observação nesta região? Esta região da Ásia Central foi muito utilizada pela antiga, né, União Soviética para o desenvolvimento de uma agricultura, principalmente uma agricultura de algodão irrigado. E aí a União Soviética acabou fazendo o quê? Construindo canais para retirar água dos dois rios em questão. Então aqui, ó, o que a gente está olhando? Olha o Mar de Aral, como é que era lá na década de 70, em 1970. Olha uma fotografia, né, uma imagem aérea aí do Mar de Aral em 2009. Né? Então, você pega de 70, 2009, o que a gente percebe? Que o mar praticamente, né, foi reduzido a uma pequena parcela da sua área. Então, como é que a gente explica, né, esta questão do Mar de Aral, ou seja, o desaparecimento do Mar de Aral? Então, ele é considerado uma das grandes catástrofes ambientais ou naturais, né, do século XX, e aí nós tivemos o quê? Então, aquilo que eu acabei de dizer agora há pouco, ó, agricultura irrigada, principalmente de algodão, tá? E isto fez com que a, né, ex-União Soviética, ela pegasse lá, construísse alguns canais desviando a água dos rios Sir Daria e Amu Daria. E a partir daí, então, você tem o quê? Né, uma área que tem uma predominância de um clima semiárido, né, e desértico. Então, estava lá. Aqui a região, do ponto de vista de vegetação, tá, é uma estepe. O que é uma estepe? É uma área mais plana, uma área em que você pode desenvolver a agricultura, mas você vai precisar de água. Então, ó, o que eles fizeram lá? Esta ideia aqui, ó. Construção de canais, desviando água para a agricultura irrigada, e a partir do momento em que começou a entrar menos água no Mar de Aral do que, né, estava saindo através da evaporação, o Mar de Aral foi, né, reduzido a uma condição absurdamente menor hoje. Então, esse é um aspecto muito importante para pensarmos, repensarmos, né, avaliarmos o que as grandes obras, o que os grandes projetos muitas vezes podem gerar do ponto de vista de problemas ambientais. Para irmos adiante, então vamos retomar, ó, eu tenho aqui um mapinha, tá, da parte relacionada ao relevo, e aí eu tenho dois outros mapas, ó, do ponto de vista do clima, vai predominar o quê? Tem uma grande área aqui de clima desértico, tem uma grande área em volta de clima semiárido. Então, basicamente, a predominância climática é de clima desértico e semiárido. Tem um clima mediterrâneo, né, em algumas porções aqui, principalmente se nós pensarmos em termos de sudeste, o clima mediterrâneo, basicamente, aqui, ele vai pegar uns trechinhos pequenininhos aqui, né, mais para o sul. No caso do clima temperado, ó, a gente vai ter aqui no sudeste. E em algumas áreas, né, mais aqui para o norte, ó, veja, a gente está numa latitude de 40 graus, então provavelmente aqui a gente já tem uma latitude de uns 50 graus. Então aí vai predominar um clima frio. Tá? Do ponto de vista das paisagens vegetais, estepes, tá? Estepes em algumas áreas e pradarias e regiões desérticas. Então, na prática, o que nós percebemos? Né? A diferença básica entre as estepes e as pradarias é que as pradarias tendem a ser um pouco mais úmidas do que as estepes. Mas para facilitar aí o seu entendimento, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, ó. Clima semiárido. Qual é a grande característica? As médias térmicas, né, são
menores, então tem temperatura um pouco mais baixa do que as do deserto, e ele é um pouco mais úmido do que as áreas desérticas. Então aqui está marcando lá por volta de quase 700 milímetros anuais de chuvas. Lembrando que os climas desérticos a gente vai ter o quê? Vamos olhar para eles? O clima desértico está aqui. Elevada amplitude térmica diária, amplitude térmica maior, né, assim, a diferença entre a maior e a menor temperaturas ocorridas durante um dia. Acentuada aridez, secura. Então, comparando os dois, as médias térmicas aqui são maiores, as médias térmicas no semiárido são menores. A quantidade de chuva no semiárido vai ser maior, a quantidade de chuva no desértico vai ser menor. Muito bem, mas além disso, nós vamos encontrar também o quê? O clima mediterrâneo. Qual é a característica básica do clima mediterrâneo? Veja, as médias térmicas menores do que o desértico, menores do que o clima semiárido. E ele vai ter uma inversão de chuva, se a gente pensar em termos de clima tropical. Então, os verões são secos, né, e os invernos são frios. Então, aí tem também uma amplitude térmica elevada. Além disso, tem o clima temperado. Veja, o clima temperado está aparecendo aqui no Sudeste. Qual é a característica do clima temperado? 2 estações bem definidas. Neste caso específico, não tem o temperado oceânico, é o temperado continental. Então, as temperaturas, as médias térmicas, vejam, estão abaixo aqui de 20 graus Celsius, né? Média, não quer dizer que numa estação como no verão você não possa ter temperaturas mais elevadas, você terá, mas as médias térmicas são menores, né? E aí, neste caso, vai prevalecer aqui o chamado temperado continental. O que é o temperado continental? Ele é um pouco mais seco do que o temperado oceânico, e aí se ele é mais seco, ele vai ter também uma amplitude térmica maior, uma variação de temperatura maior. Para finalizar, né, em algumas áreas aqui, nós vamos ter o quê? Em função da latitude, nós vamos ter o clima frio. Então, o clima frio, né, a média térmica, veja, que não vai ultrapassar, né, vai chegar próximo, lá, tanto abaixo dos 10 graus Celsius, né, e nós vamos ter invernos rigorosos e longos. Por quê? Porque a incidência do sol, a incidência da insolação aí vai ser menor em função da latitude. Bom, aí então, né, pegando de novo a Ásia, olhando do ponto de vista das paisagens vegetais, estepes e pradarias. Esta é uma imagem de uma estepe, aqui, estepe no sul da Sibéria, estepe no Cazaquistão e por aí vai. Então, em algumas áreas onde você tem ao lado do rio, né, tem um pouco mais de umidade, você pode até ter uma vegetação um pouco maior. Neste caso aqui, são áreas de pastagens. É claro que conforme você vai, né, aumentando a altitude, vai diminuindo a temperatura. E aqui também, uma paisagem predominante nesta região da Ásia Central, que é a paisagem desértica, ok? Para caminharmos para o fim e para fecharmos aqui, Ásia Central, de novo, juntando relevo. Então, do ponto de vista do relevo, predominam as planícies e os baixos planaltos. Aqui nesta região mais ao sul, as cadeias montanhosas ou as maiores altitudes. Aí nós vamos ter, né, predominância climática, o desértico e o semiárido, predominância de vegetação, né, ou de paisagens vegetais, as estepes e os desertos. E aí eu não poderia deixar de abordar alguns aspectos estratégicos desta região. Então, quando nós pensamos na Ásia Central, o que nós vamos ter? Né? Uma região que vem ganhando cada vez mais importância no cenário econômico, político e geoestratégico, ou geopolítico. Né? Por qual fator? Principalmente as chamadas reservas de hidrocarbonetos. Então, a partir do fim da União Soviética, a partir da independência desses países, aumentou-se nesta região a prospecção e pesquisa sobre as chamadas jazidas de petróleo e gás, principalmente nesta área aqui, do ladinho do Mar Cáspio, ok? E hoje, então, o que nós temos? A questão central, ela envolve o quê? Os interesses aí, né, relacionados à exploração desse petróleo, do carvão e do gás
e também, né, do traçado de oleodutos e gasodutos da Rússia, que vão se interligar a outras áreas, chegando aí, né, a outras partes do território. Por isso que está aqui, ó, colocado em destaque para você, né? O grande jogo da atualidade, ou seja, a causa das tensões nessa sub-região da Ásia, né, então ligadas ao Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão, tá, estão relacionadas especificamente a estes aspectos aqui. Beleza? Ó, então dá uma olhadinha lá, vamos dar uma olhadinha de novo. Ó. Então tem gasodutos e oleodutos, né, que é chamada aí de coluna vertebral de aço, gasodutos e oleodutos mais importantes da Rússia. Então veja aqui o que está aqui, nesse triângulo em vermelho, ó, as reservas de petróleo, aí tem, né, os oleodutos percorrendo, ó, Cazaquistão está aqui, Uzbequistão está aqui, Turcomenistão está aqui, o Mar Cáspio está aqui, então, ó, esse processo todo, e aí é claro que esta área, que foi uma grande área de influência e de domínio da antiga União Soviética, e atualmente é uma área de influência da Rússia, né, permanece sendo estratégica para ela. Tudo bem? Então, com isso eu chego ao final aqui. Essa foi uma aula bem curtinha para falar a respeito da Ásia Central. Espero que você tenha curtido, espero que essa aula possa ter te ajudado aí nos seus estudos. E se aconteceu isso, ó, vai lá, não esquece, né? Mete o dedo sem dó aí no like, se inscreve no canal, comenta o vídeo que eu vou ficar felizão aqui de saber que você assistiu e que você veio até o fim. Tá certo? Forte abraço, bons estudos e sigamos juntos por aqui. Até mais, tchau, tchau.